O Brasil decepcionou na minha visão hoje e corre muito sobre a expectativa que foi posta, pelo menos na minha visão, sobre um jogo contra Marrocos e também sobre o que se aguardava de um Brasil bem melhor, talvez com posse de bola, e muito fala sobre o jogo do Brasil também, essa decepção, porque se aguardava muito mais num Brasil que muitas vezes ficou dependente de uma criação de apenas um jogador, que hoje sim conseguiu chamar a responsabilidade, e é isso que a gente espera dele. Antes de falar um pouco sobre o jogo, vou fazer uma dinâmica diferente hoje. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like aqui também, se puder me seguir nas outras redes sociais, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Eu sou Rafael, sou jornalista e estou sempre falando sobre futebol. E vamos lá falar um pouco sobre esse jogo e por que o Brasil decepciona. Eu aguardava muito mais do Brasil, confesso. Também faz parte da visão que eu tenho sobre, né? Então, se a gente não espera muito, também, no final das contas, ia ser até melhor. Mas eu esperava um Brasil bem melhor em questão de criação, de oportunidades, de Brasil que conseguia ainda assim encontrar alternativas. O Ancelotti, quando era treinador do Real Madrid, o Real Madrid sofria, isso é verdade, isso acontecia, todo mundo viu aí e cansou de ver na Champions League isso acontecer. Mas ainda assim era um time que conseguia se sobressair, sabia sofrer e nos momentos difíceis aparecia para conseguir vencer a partida. E hoje, por mais que tenha encontrado ali essa saída com o Vinícius Júnior, deixou muito a desejar no momento que tinha a bola e faltou bastante da equipe e do Ancelotti também, tá? Um primeiro tempo que aquela 4-3-3, que né, pode ser uma 4-2-3-1, mas dentro de campo parecia mais uma 4-3-3 com Igor Thiago, Vinícius Júnior e Rafinha, e aí essa segunda linha era com Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, ficou muito sobrecarregada. Acredito que, óbvio, essa primeira linha de combate é muito mais difícil de você ter recomposição e ela facilmente é batida muito pelo comprometimento tático dos três ali da frente, que é quase nulo. E essa segunda linha acabou ficando muito sobrecarregada. E já parecia que estava sobrecarregada pela má partida que vinha fazendo o Casemiro. E no final das contas, Bruno Guimarães, na hora de se mexer para ajudar o Brasil, ficou muito sobrecarregado, assim como o Paquetá, que ainda assim estava desatento e aí tentava recorrer a isso, e o Brasil ficava desesperado, porque não conseguia segurar a bola, muito por falta dessa movimentação, desse apoio do Casemiro se movimentar e ajudar o Brasil sem a bola no pé. Quer dizer, com a bola com o Brasil, né, na fase de construção. E sem bola no pé, ele não conseguindo ajudar, sendo lento defensivamente, ficou muito comprometido o desempenho do Brasil ficou muito comprometido por conta disso. E aí Marrocos vinha aparecendo, vinha tendo mais posse, vinha conseguindo suas escapadas em velocidade, que é característico da equipe, e vinha conseguindo construir com muita facilidade, chegava muito fácil, era só inverter a bola de um lado para o outro. O Marrocos já se encontrava numa situação completamente mais favorável, gerando muitas situações de 1 para 1 na maioria das vezes. E foi justamente dessa forma que acontece o gol, né? O Paquetá domina mal uma bola e aí ele tenta dar o passe, o Brasil perde a bola, ataque rápido, a espetada, o Casemiro não consegue ajudar nessa recomposição, marca mal, a espetada e gol da seleção de Marrocos saindo na frente, um golaço inclusive do Saibari. Não acho que seja culpa do Alisson, ele tentou fazer com que o Saibari tomasse uma decisão no desespero, encurtou o espaço, porque provavelmente teria mais espaço o Saibari, e aí você força o cara a tomar uma decisão, só que né, não se esperava que o Saibari fosse ter tanta tranquilidade assim para fazer o gol, porque realmente teve muita qualidade o jogador de Marrocos. E aí o Brasil sem conseguir encontrar alternativa. E é justamente isso que a gente espera do Vinícius Júnior. Ele foi o cara que chamou a responsabilidade hoje, chamou o jogo para si e falou: pode dar em mim que hoje eu vou resolver. Foi justamente o que ele fez isso no momento mais difícil. Quando o Brasil precisava de alguma coisa, alguma alternativa, o Vinícius Júnior desenrolou uma jogada individual, participou e um ótimo passe, inclusive, do Bruno Guimarães nas costas do jogador de Marrocos, que eu não lembro quem que era na jogada. O Vini desloca o cara muito bem, ele tem muito essa qualidade, finaliza bem e empata o jogo para o Brasil, tirando o Brasil ali daquele marasmo, eu diria, de um jogo que vinha o Brasil muito mal. Ele recupera e traz o Brasil. Marrocos era muito melhor, e isso tem que ser dito. Só que no momento difícil ele chamou o Brasil de volta e trouxe o Brasil.
Ainda assim, o Brasil, durante boa parte da primeira etapa, não conseguiu corresponder muito por conta disso que eu falei aqui antes, da formação, enfim, quesito recomposição e tudo mais, tinha muita facilidade. E eu já vou falar sobre atuações individuais no geral. Agora um segundo tempo que aí o Ancelotti começa a encontrar os erros e arruma esses erros. O Brasil volta melhor e aí controla através da posse de bola, mas ainda assim faltava mais movimentação da parte de alguns jogadores, como mais do Rafinha para ajudar nessa criação. O Vini ainda assim se apresentou muito mais e a bola vinha muito mais para ele. Muito por conta disso acaba errando muito mais também, mas ainda assim não se omitiu do jogo e apareceu para tentar ser alguma coisa. E justamente porque o Brasil só jogava muito mais pelas pontas. E aí fica difícil quando você não coloca, por exemplo, o Luiz Henrique para receber uma bola em condições de usar o 1 para 1, que é o mais favorável dele. Assim como o próprio Vinícius Júnior. Foi difícil de encontrar isso na segunda etapa. E no pouco que consegui encontrar, foi num ótimo passe do Matheus Cunha, que na minha opinião tinha que ser titular hoje, lançando o Vinícius Júnior em velocidade, toca para trás, o Rafinha finaliza ali no meio do gol e desperdiça a boa oportunidade do Brasil. Foram algumas boas escapadas no segundo tempo. O próprio Rafinha teve uma outra que ele cruza, o Danilo tenta cabecear e a bola chega para a segunda trave sem condições de fazer o gol já, né? E aí foi muito disso, o Brasil controlou através da posse da bola e com mais tranquilidade, o Fabinho dando outra dinâmica, o Danilo muito mais seguro e o Brasil sem sofrer defensivamente, controlando com posse de bola. Em verdade, o Marrocos também já não fazia muita questão de atacar. Mas ainda assim o Brasil parou de sofrer e aí faltava, né, esse algo a mais para conseguir criar. Alguém como o Rafinha, por exemplo, descer da última linha e ajudar o Brasil a fazer essa criação. Faltou muito disso. E aí ele ficou lá isolado na ponta, não conseguiu ajudar. O Paquetá melhorou muito mais esse quesito na segunda etapa. Errou muito no primeiro tempo, se recuperou no segundo tempo. Eu não teria tirado ele. Teria tirado o Rafinha. Acho que o Igor Thiago também não fez uma boa partida. E acho que peca o Ancelotti nessas substituições. Poderia ter usado de uma forma melhor. Teve que queimar as duas primeiras, isso tem que ser dito também, muito por conta disso acredito que o Endrick não tenha entrado e eu teria colocado o Endrick. O protocolo Endrick, como se chamado, teria que ser ativado, enfim. E aí o Brasil, né, muito mais lento, sem encontrar alternativas. No final ainda Marrocos apareceu uma vez ou outra, também tentou controlar ali o jogo um pouco mais. Marrocos abdicou também de jogar. E foi isso. Segundo tempo muito mais abaixo e o Brasil demorando, né? E aí falando sobre atuações individuais, até o Alisson apareceu no final com uma ótima defesa, uma boa defesa, uma bola que ninguém se esperava que seria chutada e ia parar dentro do gol. O Alisson faz uma boa defesa, aparece bem e não conseguiu segurar, mas no rebote ainda apareceu muito bem também. Outro que eu gostei foi o Douglas Santos, muito seguro, ganhou diversos duelos defensivos não tenho aqui o número exato, mas foi muito boa a atuação do Douglas Santos hoje, passou muita segurança o lateral esquerdo do Brasil. Uma boa, inclusive, resposta, né? Magalhães também gostei, uma partida muito segura, um pouco diferente do Marquinhos, que muitas das vezes parecia mais desatento e cedendo alguns espaços, assim como o Ibanez, que eu achei nervoso, não gostei muito da partida do Ibanez hoje, eu que elogiei ele como zagueiro na partida contra o Egito, hoje como lateral direito deixou muito a desejar. É bem verdade, estava bem sobrecarregado, mas ainda assim o Ibanez, na maioria das vezes, era um cara nervoso na hora de dar bote, né? Então minou muito a atuação dele. E aí um cara que é essencial para passar muito dessa atuação abaixo do Brasil e que era para ser um dos cabeças desse time é o Casemiro, que hoje esteve muito mal, muito lento na recomposição defensiva. Acho que muito por conta disso o Brasil perde muito meio sem ele e ele faz uma partida muito abaixo e sobrecarrega quem está ao lado dele, né? Não só deixa a desejar como uma atuação individual, como ele também mina o seu time, quem está em volta, quem está com ele no meio campo, que no caso Bruno Guimarães, que fez um primeiro tempo mais abaixo, eu diria, errando muito com bola no pé, ainda assim foi o cara que deu assistência,
que prevalece a qualidade do Bruno Guimarães, mas marcando bem melhor, eu acho, o Bruno Guimarães no primeiro tempo. E na segunda etapa ele recupera um pouco dessa atuação, voltou bem melhor o Bruno Guimarães no segundo tempo. Assim como o Paquetá, que num geral foi mal, mas recuperou a atuação no segundo tempo, subiu um pouco melhor, mas na primeira etapa recompôs bem. Errava muitos passes, errava a maioria dos domínios, parecia desatento, mas na hora de recompor vinha muito bem, quase sempre conseguia recuperar a bola. Infelizmente a do gol acabou gerando a oportunidade e justamente a bola na rede do Egito. Rafinha, na minha opinião, errou tudo hoje. O Rafinha não conseguiu ser um difícil foi ser pro Rafinha incisivo hoje, nem quando jogou por dentro. Era para ser esse elemento surpresa, ele sair da última linha e descer para ajudar o Brasil a construir como um elemento surpresa, rondando ali essa segunda linha de Marrocos, para ter esse algo a mais o Brasil, mas ele basicamente preferiu se isolar lá, ou cansou, não sei. Mas fato é que não conseguiu fazer esse papel de meio armador o Rafinha para tentar espetar alguém, até jogando mais próximo do Vinícius Júnior. E diferente dele, um Vinícius Júnior que hoje chamou a responsabilidade. É isso que a gente espera do Vinícius Júnior, que o cara que chamou a responsabilidade, que trouxe o Brasil para o jogo novamente. Que na hora que, quando tudo parecia, né, o Brasil não tinha escapatória, estava tomando um amasso de Marrocos, não encontrava alternativas, o Vinícius Júnior chamou a responsabilidade. Na primeira jogada dele, é bem verdade, já criou uma boa oportunidade que o Igor Thiago não consegue complementar, e eu já falo sobre o Igor Thiago. E na segunda é aquela boa jogada, ele dribla, volta para trás, recebe o passe na frente, e aí 1-1 dele é absurdo, leva muita vantagem, faz o gol e traz o Brasil de volta, né? O Vinícius Júnior decisivo, que sempre foi esse cara, né? Sempre foi esse cara no Real Madrid e foi muito bem na última Copa do Mundo, consegue voltar muito bem nessa Copa do Mundo, pelo menos esse pontapé inicial demonstrando vir muito bem. E faltou do Igor Thiago hoje, né? Teve oportunidade sim, aquela cabeçada que ele faz um movimento certinho. Fez um ótimo movimento o Igor Thiago, faltou, né? A completar com a cabeçada, mas foi bem no movimento. Faltou muito do Igor Thiago hoje. E eu, né, já achava que com um 9 de ofício realmente mais lá na frente, paradão, poderia gerar isso, uma atuação mais baixa, né? Ficaria muito dependente da criação. E no geral foi isso. Mas o Igor Thiago que, né, para ajudar nessa construção não vai ser muito útil. E até na hora que recebeu a bola também lá na frente não conseguiu colaborar. E aí, falando sobre os caras que vieram do banco, Danilo muito melhor que o Ibanez, hoje não comprometeu e foi muito seguro também na lateral, gostei da atuação do Danilo, foi lúcido com bola no pé e nas ações defensivas também gostei da atuação dele, foi muito bem. O Fabinho, incondizível com a atuação do Casemiro, foi muito melhor, dando muito mais dinâmica e na hora do Brasil ter essa construção, e sem a bola, um cara que marca, que é ou racha ou ele racha, ou ele vai para dar na bola, ou ele vai dar para dar no cara e aí não dá contra-ataque para Marrocos. Esse foi o Fabinho de hoje. E um papel excelente, importantíssimo hoje o Fabinho também. Matheus Cunha ajudou muito, na hora do Brasil ter esse algo a mais, ele conseguiu arrastar uma bola numa boa jogada individual, conseguiu dar esse apoio para o Vinícius Júnior e também ajudar a dar essas espetadas, nessas tacadas de sinuca para iniciar contra-ataques, e fez a recomposição no lado do Douglas Santos muito bem também. Então, Matheus Cunha conseguiu ajudar a seleção brasileira hoje. E o Luiz Henrique faltou muito hoje, mas eu não coloco a culpa só nele, eu coloco também no coletivo, que não conseguiu colocar o Luiz Henrique em condições de gerar jogo de 1-1. Que eu me lembro, teve apenas uma jogada que o Luiz Henrique conseguiu ali pela ponta em se encontrar nessa melhor situação, né? E então minou muito as chances do Luiz Henrique no jogo de hoje, que recebeu muito mais de costas ali, vindo essa bola do Danilo, e aí, né, o Danilo tentando dar essa arrancada. E quem eu acho que faltou? O protocolo Endrick. Hoje faltou demais. Era jogo para o camisa 19 da seleção brasileira, era jogo para o Endrick, que costuma ter muita estrela realmente.
eu teria colocado ele não no lugar do Igor Thiago, mas sim no lugar do Rafinha. Se era para ter alguém espeitado ali, teria que ser esse cara. Tentou consertar, mas nem tanto esse segundo tempo do Brasil. Poderia ter mexido um pouco mais no esquema, que mais parecia um 4-4-2 no segundo tempo, né? E não um 4-3-3. Era melhor era mais um 4-4-2 realmente na segunda etapa, com o Vinícius Júnior e Rafinha na frente, e aí Luiz Henrique e Matheus Cunha para dar esse jogo pelos lados, só que com o Luiz Henrique mais nessa velocidade e o Cunha mais esse meia realmente para dar esse apoio para o Vinícius Júnior. No final das contas, o empate também não é um mau negócio, né? Isso tem que ser dito também. Era o jogo mais difícil do grupo, era uma estreia que também costuma ser muito nervosa e foi um primeiro tempo muito nervoso e costuma ser assim. Não é um mau negócio o empate, mas a atuação no geral deixa a desejar realmente e poderia ter sido um pouco melhor. Como um contexto geral, não se é de ruim. Agora tira o peso dessa estreia, tira o peso do jogo mais difícil do grupo também, e que seja para ir com mais leveza para os próximos jogos e também conseguir se apresentar melhor essa equipe. Novamente, sou Rafael, sou jornalista. Peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal também, que sempre ajuda a gente também. Se você curte muito o conteúdo, estou sempre falando sobre futebol, não só aqui, como também nas outras redes sociais, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para você dar esse apoio para a gente. Valeu, tamo junto, até o próximo jogo, ou quem sabe a opinião que a gente venha dar aqui pela semana. Vamos ver como que vai ser o desenrolar. O Brasil enfrenta o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos. O jogo, inclusive, está acontecendo, estou vendo aqui na outra tela. Valeu, tamo junto.